Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje. Vamos falar um pouquinho do Setembro Amarelo. Boa noite. Esperar o pessoal começar a chegar. Quero agradecer, pela oportunidade, agradecer a todos que estão, que vêm aqui assistir, um pouquinho essa live e deixar vocês, bastante tranquilos. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser expressar, alguma questão, podem ficar bastante à vontade, tá bom? Podem colocar aí os seus comentários, de onde vocês são, se estão me ouvindo bem, se a imagem tá ok. E aí a gente já começa, tá bom? Legal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, acho que já dá pra gente começar, Falar um pouquinho da importância, desse tema dentro do mês de setembro. Acho que vocês, todo mundo tem acompanhado. Então, para cada mês existem uma série de campanhas, Vamos chamar dessa forma. E dentro do mês de setembro a gente tem, o Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção, do suicídio. Infelizmente, ainda é um tema que é extremamente importante falar, que ainda se tem muita dificuldade para falar a respeito do suicídio. Fica todo mundo muito constrangido, talvez, esse seja o termo, para falar a respeito disso. Então, a gente não sabe muito bem como lidar quando a gente conhece alguém que tentou suicídio, ou a família de alguém, que tentou suicídio. E a gente fica muito perdido, de nossa, como é que eu vou poder, assim, acolher aquela pessoa? O que será que está acontecendo na vida dela? Por que ele agiu dessa forma? Então, tudo isso acaba passando pela nossa cabeça, e meio que nos paralisando. Melhor não falar nada, sabe? Aquela coisa, eu não sei o que dizer, então eu não vou falar nada. Pra, não me atrapalhar e não causar nenhum constrangimento para aquela pessoa ou para aquela família. Mas quando a gente estuda a respeito, da questão do suicídio, dos comportamentos suicidas, desse comportamento, como eu disse, então isso é uma coisa que é bastante importante a gente enfatizar. O suicídio ou o suicida, ele não o suicídio não é uma doença, Ele é um comportamento que está interligado, que é manifestação, muito provavelmente, mais de 90% dos casos, vem de uma pessoa que tem um transtorno, ou um transtorno de personalidade, ou um transtorno depressivo, um transtorno de humor. Mas não necessariamente, então todas as pessoas que se suicidam ou que fazem a tentativa de suicídio, elas são doentes, ou têm algum transtorno mental, não necessariamente, O que leva uma pessoa, então, a pensar a respeito disso, de tirar a própria vida, ou qual é um dos motivos principais? Bom, geralmente é um conjunto de fatores, não existe exclusivamente um, Pode ser algo realmente muito grande, um estresse muito grande, um trauma muito grande, que faz com que a pessoa pense a respeito disso, comece a ter o que a gente chama de ideação suicida, Então ela começa a pequenos pensamentos que vão tomando uma proporção maior, justamente porque naquele momento, a situação de sofrimento emocional, de dor emocional, ela é muito profunda, ela é muito intensa. Então,
pensar em suicídio é uma forma que a pessoa encontra de acabar com essa dor, né? Não é acabar com a vida, né? A gente sempre reforça isso. A pessoa, ela não, lógico, que ela entende que ela vai acabar com a vida dela, mas é por conta da intensidade e da profundidade desse sofrimento que ela tem. Que muitas vezes está mascarado, muitas vezes a gente tá com uma pessoa que tem um pensamento desse do nosso lado e a gente não faz nem ideia, né? Por isso que é muito importante a gente falar a respeito, a gente entender como funciona, para que a gente também possa ajudar, para que a gente possa acolher e para que a gente possa ir quebrando esse estigma, né? Essa dificuldade de falar sobre o suicídio. De se aproximar das pessoas, de conseguir acolher e principalmente de não julgar, né? Muitas vezes as pessoas acham que o suicida é um covarde, tá querendo fugir e aí por isso, né, não tem força para resolver os problemas, né? Mas, né, uma reflexão que eu queria propor é como é que a gente mede a dor? Não tem como a gente medir, não é? Então, assim, o que eu sinto, às vezes uma outra pessoa passa por uma situação muito parecida, mas não necessariamente que a gente sinta da mesma forma. Às vezes algo para mim é muito ofensivo, é muito doloroso e para outra pessoa é tudo bem, né? Oi, Júnior, boa noite. Obrigada, né, pela oportunidade, Júnior do Portal Me. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Coloque esse feedback aí pra mim, gente, pra eu saber se precisa ajustar alguma coisa, tá bom? Então, né, por isso que é importante a gente conhecer e entender, né? Então, como eu disse, a maioria das pessoas, né, então tem uma questão relacionada a um transtorno de humor, né? Oi, Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Então, muitas vezes, a maioria, né, desses transtornos, como eu disse, é um transtorno de personalidade ou é um transtorno de humor, né, relacionado com a questão da depressão. Então, quando a depressão, ela tem vários níveis, né? Então, tem a depressão leve, tem a depressão moderada e tem a depressão grave. E, geralmente, um dos critérios, né, para a gente conseguir classificar essa questão, né, da depressão está relacionado à ideação suicida. Então, quanto maior a quantidade de pensamentos suicidas ou de tentativas, a gente tem uma gravidade maior do transtorno, né? Quando a gente está falando de alguém que tenha um transtorno mental, né? Um transtorno que faz com que essa pessoa, o organismo inteiro dela não funcione de forma adequada, e aí por conta disso, de todo esse sofrimento, o suicídio acaba aparecendo, né? Então, como uma solução. Numa pesquisa, né, recente, diz que a cada 100 pessoas, né, da sociedade, em algum momento da vida, 17 pensaram, né, em alguma circunstância, em suicídio, né? Então, dessas 17 pessoas, que é um número grande, se a gente for considerar, né, 5 pessoas vão planejar esse suicídio. Dessas 5 pessoas, 3 pessoas vão tentar esse suicídio. E, né, em algum momento, se houver uma segunda ou uma terceira tentativa, pode acontecer, né, da pessoa cometer realmente o suicídio. E é muito triste, né, como eu disse, nesse mês, né, do Setembro Amarelo, então existe toda essa mobilização, né, dia 10 agora, foi o Dia Mundial de conscientização, né, de prevenção ao suicídio, e que diz que no mundo, né, a cada 40 segundos, então uma pessoa se suicida. Por isso que, olha como é importante, né, a gente tá aqui há pouco mais de 10 minutos, então vamos pensar em quantas pessoas que perderam a sua vida e às vezes por conta de não ter essa rede de apoio,
esse acolhimento ou acesso a serviços, né, profissionais que pudessem fazer com que ela entendesse, ela tratasse essa depressão ou esse outro transtorno, né? Apesar da depressão ser uma doença crônica, né? A pessoa vai precisar fazer uma manutenção ao longo da vida, mas existe o controle, né? Existe a possibilidade de recuperar, de trazer, né? Trazer motivação para a vida. E é por isso que a gente quer, né, o máximo possível que essa informação se espalhe, que as pessoas tenham, né, um acolhimento adequado, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. A Leandra Roque está perguntando se seria uma desordem química do cérebro. Bom, Leandra, obrigada, né, pela sua participação. Quando a pessoa tem um transtorno mental, né, principalmente a questão da depressão, existe sim um desequilíbrio químico dentro do cérebro, né? Então, todos os dias, o nosso cérebro, ele produz uma série de substâncias, né? São hormônios, neurotransmissores que fazem com que a gente consiga, dentro de uma situação boa, sentir alegria, dentro de uma situação triste, sentir tristeza, e a tristeza é um sentimento comum. Todos os seres humanos sentem tristeza em determinados momentos da vida por conta de N motivos, né? E quando a pessoa está num estado depressivo, essa produção, né, de substâncias, ela acontece uma desordem, né? Então, por exemplo, produz muito de uma coisa e pouco de outra. Aí aquilo que era para promover alegria não chega a informação, né, para o cérebro. A pessoa vivencia a circunstância, mas o cérebro não consegue reconhecer como algo positivo, justamente porque, né, esse equilíbrio neuroquímico ele está abalado. Então, é uma condição fisiológica e também emocional, porque essa produção, como eu disse, é que faz com que a gente consiga fazer uma leitura, né, do que está acontecendo ao nosso redor e levar essa mensagem para o cérebro que vai traduzir numa emoção. Então, a pessoa, sim, o suicídio, como eu disse, né, ele é um comportamento que vem desse transtorno, vem desse, não necessariamente somente disso, né, também como eu falei, não são 100% das pessoas que cometem suicídio ou que pensam a respeito de suicídio, que são pessoas que têm, né, algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio, mas principalmente, né? Então, por conta de não conseguir ter controle das próprias emoções, né, estar vivendo dentro, né, de uma condição de desequilíbrio neurológico do cérebro, neuroquímico do cérebro, então acaba não conseguindo ter uma reação adequada àquilo que ela está vivendo, né? Então, essa parte dessa desordem química do cérebro faz parte do transtorno, né? Então, por isso que está relacionado sim ao comportamento suicida. E geralmente as pessoas, elas, assim, a gente pode pensar que o suicídio, ele é algo, por exemplo, assim, impulsivo, né? Então de repente a pessoa não está contente com a vida, acontece uma série de coisas e aí ela, né, se joga na frente do ônibus. Não é muito raramente que isso acontece, muito, né, que existe esse pico de impulsividade ou de ansiedade que faz com que a pessoa, né, cometa o suicídio de forma não planejada. A maioria das vezes, tanto que é o que a gente vê, né, na televisão, a pessoa deixou um bilhete, a pessoa deixou uma carta, então não foi algo que simplesmente ela acordou falando, hoje eu vou me suicidar. Não é assim, né, que acontece. Existe um planejamento, inclusive o planejamento é muito doloroso, porque por mais que a pessoa seja, né, assim, ela se isole das pessoas, ela tenha, né, essa questão de ficar mais reservada, mas assim, ela é sempre filha de alguém, irmã de alguém, esposa ou marido de alguém, primo de alguém, colega de alguém, então sempre vai ter alguém que vai passar por um sofrimento por conta disso.
por conta desse comportamento, né? Por conta dessa perda. Então, é por isso que é importante a gente conseguir acolher as pessoas, por isso que é importante a gente conseguir falar sobre isso. Se tem alguém que você conhece, que já pensou, porque por mais que sejam muito sutis, as pessoas, elas dão uns sinais, né? De que as coisas, de que tá difícil de segurar a barra, difícil de conseguir retomar, né? Então, é importante nós estarmos atentos às pessoas que estão ao nosso redor, que tem uma mudança no comportamento, para que a gente possa ficar alerta, né? Deixa eu voltar aqui, porque ficou um comentário aqui para eu responder, só um minutinho, gente. Tá. Novamente, sejam bem-vindos para quem está entrando agora. A Sueli Howe, espero que seja assim que pronuncia o seu sobrenome, se não for, desculpa. Tá me perguntando qual que é o tratamento, né? Bom, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá bom, Sueli? Pode deixar que eu vou responder a tua pergunta. A Leandra, olá, Maria Cersozino, seja bem-vinda. A Leandra está dizendo outros tipos de transtornos que podem levar à depressão. Por exemplo, quem tem TOC. Para quem não sabe, TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. É assim, Leandra, não que quem tem TOC necessariamente vai desenvolver a depressão. São transtornos separados, né? Mas que podem, por exemplo, quem tem TOC, às vezes, por conta da intensidade da compulsão ou da obsessão, pode apresentar um comportamento ou um episódio depressivo, né? Isso também acho que é importante a gente ressaltar. Existem, como eu disse, vários níveis de depressão. E existe também aquele momento que se chama episódio depressivo. Então, por exemplo, alguém que teve uma perda muito significativa de alguém próximo, né, que era muito importante, pai, mãe, filho, marido, enfim, esposa, né? Ou de um trabalho, ou que participou às vezes, por exemplo, de um desastre, né, natural, uma catástrofe, presenciou aquilo e foi um trauma muito grande. Então a pessoa, ela pode desenvolver alguns transtornos ou alguns episódios, né? Então, por exemplo, o estresse pós-traumático pode acontecer, né? E um episódio depressivo, que é uma tristeza um pouco mais profunda, mas não necessariamente caracteriza a doença depressão, né? Então existem essas duas possibilidades. Então, às vezes, a pessoa que tem o TOC, se ela não tem um tratamento adequado, ou o TOC, ou como eu disse, o transtorno de personalidade, né? Pode desenvolver alguns sintomas que são da depressão, mas não necessariamente a depressão em si. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, e é importantíssimo que essa avaliação seja feita por um profissional da área da saúde mental, então um psicólogo junto com um psiquiatra, a gente faz uma bateria de testes, elimina todas as outras possibilidades fisiológicas, então a pessoa faz exames, né, de hormônio, vai no endócrino, vai às vezes num neurologista, antes da gente conseguir pensar, né, e determinar esse diagnóstico, justamente porque é algo que mexe muito com a pessoa, né? Nossa, então eu sou depressiva, então eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente tem esse costume de de absorver esse rótulo. E as coisas vão ficando ainda mais complicadas, né? Ainda mais delicadas. Por isso que o diagnóstico ele é um processo muito delicado e é muito sério, porque mexe realmente com a vida, né, da pessoa, e é por isso que precisa ter todo esse cuidado de ser feito com um profissional. Porque às vezes a gente banaliza, né? A pessoa tá triste, hoje eu tô meio depressiva, né? Então, assim, a gente não deve fazer isso de maneira nenhuma, porque quem tem a depressão sabe o quanto realmente é doloroso. Então não banalizar, né, a depressão com qualquer tristeza, que como eu disse, a tristeza é um sentimento comum, tá? Então, como eu disse, né, Leandra, espero que tenha respondido, mas os transtornos mentais, eles são separados, mas às vezes eles podem andar juntos, né, a gente chama de comorbidades. Então, às vezes, quem tem o TOC pode desenvolver a depressão, mas não necessariamente que vá desenvolver, né, não é uma regra, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu passei. Se ele tá agradecendo, eu que agradeço pela participação de vocês. Ok. Tem um comentário dizendo: eu penso muito nisso sim, não é quando, e sim como. Eu não. Eu penso que o pensamento suicida, como eu disse, ele é fruto de um sofrimento muito grande. E é por isso que é fundamental procurar ajuda, né? Para conseguir falar sobre isso, eu sei que não é fácil, eu sei que existe muito julgamento de nossa, por que você está pensando nisso? Que a gente parte, né, do princípio que nós temos uma receita, né? E de que todo mundo que segue essa receita, então a pessoa tem uma casa, ela tem uma família, ela tem um trabalho, então ela não tem por que sentir uma tristeza que faça com que ela, né, pense a respeito do suicídio. Mas quando começa, né, o pensamento, quando esse sofrimento é muito grande demais, é natural que esses pensamentos eles fiquem recorrentes. Então, como eu disse, existe uma parcela, né, das pessoas que pensam a respeito disso, existe uma parcela que faz a tentativa, que faz o planejamento, né? Então, eu acredito que, eu espero, né, que, assim, gente, meu japonês é horrível, então eu não consigo ler o seu nome, né? Mas quem fez esse comentário, né, se você, né, depois, não sei se você tem algum suporte, se você tem, né, essa rede de apoio, mas se você depois quiser entrar em contato comigo, né, o pessoal do Portal Me já deixou a minha página aí nos comentários. Eu, né, vou ter maior satisfação de poder falar com você, de poder, né, te acolher, orientar, porque eu entendo e eu respeito e eu sei muito, né, do quanto é angustiante, né, essa questão recorrente, que, como eu disse, é um pensamento que às vezes muito pequeno e começa a ganhar uma proporção enorme justamente porque não encontra uma outra saída, né? Então é nesse sentido que esse acolhimento precisa acontecer, né, para que você consiga perceber e ter uma amplitude, né, das perspectivas de valorização realmente da sua vida, do quanto cada vida é preciosa, do quanto existem tantas pessoas, né, que às vezes a gente acha que as pessoas não se importam, cada um tá correndo, né, atrás das suas coisas, mas a gente tem essa possibilidade, né, esse dever social de realmente estar próximo, né, de quem realmente precisa da nossa ajuda. Então, de maneira nenhuma eu quis ser desrespeitosa, né, nesse sentido, mas como eu disse, por isso que é importante falar. A gente tem dificuldade de falar sobre suicídio, né? A gente fica travado, não, né, não sei como acolher, não sei como falar. Então, voltando, né, ao que eu tava falando antes de responder os comentários, como é importante a gente prestar atenção nas pessoas, né? Muitas vezes a gente, numa conversa, a gente só quer falar, mas como é importante ouvir e prestar atenção, né? Então, se é uma pessoa que estava ali sempre alegre, né, comunicativa, extrovertida, e de repente ela começa a se isolar, ela já não vai mais nos eventos sociais, ela já não conversa mais tanto, né? Pergunta, tenta se aproximar com jeitinho, com cuidado, perguntar se está acontecendo alguma coisa, se está tudo bem. É delicada assim essa pergunta, né? Eu geralmente prefiro perguntar como você está, para que a pessoa tenha às vezes, né, essa sensação, esse sentimento de ter alguém com quem ela possa contar. Eu sei que às vezes as pessoas ficam preocupadas, ou, né, no Japão, por conta dessa correria, ficam um pouco
assim, com vergonha ou com medo de chegar e falar, né, com as pessoas a respeito dos seus problemas, mas é importante falar, né? E se você não tem esse amigo, esse confidente, procure ajuda por ajuda profissional, né? Não tô dizendo que o psicólogo vai substituir o amigo ou vice-versa, não é isso. Mas o psicólogo, né, a gente tem ali uma sessão semanal, às vezes dependendo da gravidade a gente faz mais de uma sessão, mas não dá para estar o tempo todo, né, com a pessoa. Então, além do profissional, né, da psicologia ou do psiquiatra, é importantíssimo que a gente também possa contar com o apoio da nossa família, dos nossos amigos, para esse momento, né, difícil que a gente está passando, que a pessoa pode estar passando, quando ela pensa, né, a respeito do suicídio, tá bom? Deixa eu ver, vamos lá. Se tem mais algum comentário que eu acabei... A Leandra tá falando que quer muito estudar psicologia. Bom, eu sou muito suspeita para falar, né? Eu adoro a minha profissão. Ela é muito complexa, né? Ela é muito... desafiadora em alguns momentos, né? Cada caso é um caso, então por mais que você tenha uma especialização, que você tenha, né, experiência, sempre, né, é um novo desafio quando você tem um novo paciente ou cliente para poder, né, assim, caminhar junto, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que a caminhada é do paciente, mas que você, né, que eu estou ali sempre junto e nunca deixo eles desistirem, né, deles mesmos. Bom, vamos falar um pouquinho então, né, como eu disse, né, dessa questão dos principais sintomas ou alguns sinais, né, que a pessoa pode apresentar quando ela começa a pensar a respeito do suicídio. Então, uma das questões mais comuns é a desesperança, né? Então, tudo que acontece na vida daquela pessoa, mesmo que você às vezes perceba que é uma coisa que a pessoa poderia achar positiva, né? Ela não consegue, né? Então tem um negativismo muito grande, um pessimismo muito grande, e essa desesperança é total falta de perspectiva, né? De achar que nada vai dar certo, nada dá certo, ainda mais nesse momento em que a gente está vivendo, né? Essa pandemia fez com que os casos de depressão e de ansiedade aumentassem muito, muito, muito em todas as faixas etárias, e acabou, né, realmente trazendo essa possibilidade, né, para algumas pessoas que já estavam, por exemplo, num grau moderado de depressão, mas por conta do isolamento, por conta desse medo que tomou conta, né, da gente por conta da pandemia, tivesse, né, um agravamento desse transtorno e, né, infelizmente, muitas pessoas acabaram cometendo suicídio nesse momento, justamente por pensarem, né, de que, então agora, né, uma pandemia tomou conta do mundo, agora que agora nada mais vai dar certo mesmo, pessoas que perderam o trabalho, que não conseguiram, né, assim, uma forma de se apoiar na família ou nos amigos e de retomar a vida, então por isso que é importante a gente estar sempre próximo das pessoas, né? Eu penso que essa rede de apoio é um dos elementos mais importantes no combate ao suicídio, né? Então, quando a pessoa começa a ser muito pessimista, né, você vê que, assim, era uma pessoa que era muito vaidosa, que era cuidadosa com as pessoas, e agora ela tá um pouco mais desleixada. Ela não, como eu disse, ela começa com isolamento, né? Então, aquela questão de estar sempre introspectiva, mais reservada. Então, isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem. Então, independente se é um começo de um processo depressivo ou de algum outro transtorno, ou, né, uma questão assim da pessoa estar numa situação difícil, seja dentro de casa, por conta do relacionamento, por conta, né,
de outras circunstâncias da vida, mas de perceber que existe uma mudança no comportamento dela, né? No jeito que ela era e que agora tá diferente. Então, de perguntar, como é que você está, né? O que está acontecendo? Então, acho que isso é uma dos primeiros passos, né, para que a gente se aproxime dessa pessoa, para que a gente possa entender. Claro que ela tem o direito de se preservar, ela tem o direito de não querer falar a respeito, e como eu disse, às vezes é muito, ou ela tem vergonha, ou ela, né, tem uma dificuldade de expressar, mas de você se colocar à disposição, né, para que essa pessoa saiba que existe alguém que está ali para ouvir, né, que se colocou disponível para isso e que ela pode contar, né? E também ser aquela pessoa que realmente, né, faz esse acolhimento da melhor maneira, né, de uma forma muito sincera, muito genuína, para que essa confiança, né, essa relação de confiança, ela seja construída. Então, isso é bastante importante também. Então quer dizer que todas as pessoas que pensam em suicídio, então elas podem apresentar esses sinais? Não necessariamente, né? Eu li um relato de uma psicóloga, inclusive, né? Eu acredito que foi no Setembro Amarelo do ano passado, em que o marido dela cometeu suicídio, né? Então, imagina o baque que é para alguém que cuida disso, que trabalha com saúde mental, que tá ali sempre, né, com vários casos, vários estudos, e tem alguém tão próximo quanto o marido, né, que tava ali num sofrimento e que realmente fez isso. Então, às vezes as pessoas mascaram muito, né? É uma forma de proteção que o emocional encontra forças, né, assim, para poder fazer com que ninguém perceba, né? Então vai ali levando da melhor maneira possível, até que chega um momento que ela não consegue realmente suportar essa dor, e ele começa o planejamento e acaba, né, fazendo a tentativa. Justamente para não deixar as outras pessoas preocupadas, ou para não querer, como eu disse, por conta de uma vergonha, uma dificuldade de eu não quero preocupar ninguém, ou eu não quero que ninguém saiba como eu tô me sentindo, ou achar que o fato de ter uma dor emocional é um sinal de fraqueza. Então eu não consigo resolver meus próprios problemas, eu não sou capaz, né? Então isso, algumas, de acordo com o nosso histórico de vida, das experiências que a gente teve, dos valores que a gente tem, então isso nos mobiliza, né? Nos movimenta, faz com que a gente vá correr atrás das nossas questões, ou nos paralisa. Eu não quero que ninguém saiba, eu não quero pensar a respeito disso, eu não quero falar sobre isso, mas continua sentindo, né? Então, o quanto é fundamental que, a partir do momento em que a gente começa a perceber que alguma coisa dentro da nossa vida, né, não tá funcionando do jeito que a gente quer, ou que a gente não tá se sentindo bem, que a gente vá procurar ajuda profissional. Às vezes pode parecer algo que não é muito importante, né? Mas começa pequenininho e aí a coisa vai, e de repente, às vezes, quando vai procurar ajuda, já tá muito grande, e aí também o esforço e o trabalho que tem que ser feito é muito grande também. Então, não espere. Quando você vê que as coisas não estão funcionando, quando de repente uma ideia passou pela sua cabeça, uma ideia negativa, pode ser um pensamento suicida, de nossa, seria melhor que minha vida acabasse agora. Opa, isso não é normal. Alguma coisa tá ali, né, borbulhando, e não precisa, né, realmente explodir para depois a gente correr atrás do prejuízo. Então, a minha recomendação é essa: busque ajuda. Felizmente, como eu, né, já disse em várias oportunidades aqui nas lives, hoje os brasileiros contam com várias possibilidades de acesso, né, a serviços de atendimento psicológico, inclusive alguns gratuitos, né? Porque às vezes a pessoa, né, não tem condição de pagar um particular,
não tem Roquem, né? Porque também o Roquem não vai dar possibilidade, às vezes, para um atendimento em português. Mas existem vários projetos, vários profissionais, e contando agora com o atendimento online, que, né, já é uma modalidade da psicologia bastante antiga, né? Há mais de 20 anos ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, mas que agora, né, nos últimos 5 anos tem ganhado um espaço gigantesco por conta da nossa rotina, do dia a dia, da dificuldade de locomoção, do tempo que se gasta, né, às vezes do trabalho ou da casa até o consultório. Então, a modalidade online, ela dá resultado, ela é tão efetiva quanto a presencial. Algumas pessoas talvez não se sintam à vontade, mas não deixem de pelo menos se permitir vivenciar esse processo, né, de terapia. Então existem, né, vários profissionais, como eu disse, que podem dar esse atendimento, que podem fazer esse acolhimento e dar a orientação correta, né? Não é só com medicamento que a gente cura, né, que a gente trata a depressão. O processo terapêutico, ele é não só a depressão, como todos os outros transtornos. A parte terapêutica, né, de acompanhamento psicológico, ela é fundamental para desenvolver esses recursos, né, emocionais, para lidar com as circunstâncias do dia a dia, né, conseguir fazer o desenvolvimento dessas habilidades. E também, principalmente, né, a hora que a gente chega, né, que a pessoa chega nesse ponto de pensar a respeito do suicídio, então, assim, já passou, né, como eu disse, já passou do momento de procurar essa ajuda, né, de procurar esse acolhimento, de falar com isso a respeito, né, das pessoas, da família, alguém próximo, um amigo, um confidente, de montar e estabelecer e fortalecer essa rede de apoio, para que você consiga ter alguém para chorar junto, para, né, para te dar um abraço, para poder estar ali no momento em que você realmente estiver em desespero, né? Porque são nesses momentos, como eu disse, de desesperança extrema e de pico de ansiedade, de impulsividade, que chega ao desespero, da dor, né, desse sentimento, desse sofrimento, que faz com que a pessoa comece então a fazer o planejamento, né, do suicídio. A Alessandra Tinen, boa noite. Ela disse: Ixi, já cheguei no fundo do poço, mas sempre levantava. Graças a Deus não cheguei ao extremo. Ninguém se importava. Eu pedi ajuda e nem a família levou a sério. Fui achar apoio fora. Como eu disse, né, Alessandra, fico feliz que você tenha conseguido buscar ajuda, né? Às vezes a família ou ela não entende ou ela realmente, às vezes, infelizmente não leva a sério. Porque, como eu disse, cada um vai partir desse pressuposto, né, dos próprios conceitos ou da leitura que a gente faz da vida da pessoa, né? Então, como eu disse, às vezes a pessoa olha para você e fala: a pessoa tem casa, tem família, tem trabalho, tem saúde, né, física, tá ali, não tá doente. Então, por que vai pensar em se matar, né? Mas não consegue, como eu disse, a gente não tem como medir a dor. Não, porque é invisível, não dá para você falar quanto que dói muito, mas o muito para mim às vezes é o pouco para você, não tem como a gente, né, medir. Então é fundamental que a família, né, que as pessoas, que todos nós, a gente olhe com muito cuidado, né, esses sinais, esses pedidos de ajuda. E faça o possível para que essa pessoa, né, ela se sinta confortada, ela se sinta acolhida e a gente tem que buscar ajuda, né? Então, às vezes, né, dentro da família, ter essa pessoa, né, que realmente vai fazer essa mobilização, né, de não, bora lá, vamos fazer o que precisa, vamos ver o que a gente pode fazer, não fica sozinha, né, fala comigo, eu tô aqui, pode contar comigo, vamos junto, né? Então é fundamental realmente ter. Mas se às vezes a família não tem condição, às vezes não tem condição emocional de dar esse suporte, né? Então, mesmo assim, não desista, né? Não deixe de buscar ajuda. Como eu disse, infelizmente no Japão, né? A gente tem, no Japão e aqui no Brasil a gente tem o CVV,
Eu não sei se as pessoas, né, se vocês conhecem, mas é o Centro de Valorização para a Vida, valorização da vida. Então, é um serviço que funciona 24 horas para acolhimento em momentos de crise. Então, se a pessoa às vezes está pensando, né, ou tem ali um pico de ansiedade e que precisa falar sobre como está se sentindo, então ela pode entrar em contato, né, é sigiloso, é anônimo, para que, né, assim, essa pessoa ela possa falar o que ela está sentindo, né, assim, e ter uma escuta, né, terapêutica, que vá fazer com que ela se sinta um pouco melhor. Por isso falar é importante, porque toda vez que você não fala, que você cala esse sentimento, ele vai ali acumulando, né? Então é fundamental, tá bom? Oi, Guida, boa noite, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação, né? Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar a respeito, né, de um assunto que eu disse, como eu disse, é tão importante, né? Só voltando, Alessandra, espero que você esteja bem. Né, obrigada pela sua participação, por, né, compartilhar a sua história. E como eu disse, né, infelizmente a gente tem bastante dificuldade, né, para falar sobre suicídio, para entender o que acontece. E, né, a gente tem aí dentro do Japão uma realidade muito difícil, muito dolorosa, né, com relação ao suicídio. Então é um país que tem uma grande quantidade de suicídios de crianças e jovens, mas muito mesmo, gente, é bastante, né, que acontece aí no Japão. No período que eu estive aí, eu pude estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho essa realidade, infelizmente, né, porque não se fala muito disso, então eles são muito fechados, né, o japonês, o asiático, acho que de uma forma geral, tem essa tendência, né, a não demonstrar muitos sentimentos, não ter muito estímulo na infância para manifestar, para expressar como tá se sentindo. Tudo gambatê, vamos lá, levanta, né? Mas aquilo ainda continua, né? Os sentimentos, como eu disse, não é porque alguém falar, é bobagem que você vai deixar de sentir. Muito pelo contrário, né? Então, assim, mesmo que às vezes enquanto adulto seja um pouquinho mais difícil da gente conseguir resgatar isso, mas, né, a partir, como eu disse, do momento em que você não tá sentindo, né, tá sentindo que as coisas não estão muito boas, que tem alguma coisa te incomodando e você não consegue definir exatamente o que é, mas que tem alguma coisa ali que não tá legal, busque ajuda, né? Às vezes no primeiro momento vai ser com alguém próximo, um amigo, né? Alguém da família, o marido, a esposa, o irmão, a irmã, enfim, mas que vá buscar por ajuda profissional para ter esse direcionamento, né? Porque as intervenções precoces, elas são as melhores em qualquer tipo de circunstância relacionada, né, a transtornos ou, né, a questão de deficiências. Então, viu que não tá legal, vai procurar ajuda, né? Penso que essa é a melhor recomendação, né, que eu posso fazer quando a gente fala sobre transtornos, quando a gente fala sobre a questão de suicídio, ou quando a gente percebe que alguém não tá bem, né, como eu disse, sugira para essa pessoa, olha, eu, né, tô percebendo que você tá diferente, talvez você não esteja à vontade para falar a respeito de como você está se sentindo, mas você já ouviu falar, né, de psicólogo? Você já procurou, né? Porque às vezes a gente fala assim, se eu falar para a pessoa que ela tá precisando de terapia, ela vai falar, viu, você acha que eu sou louca, né? Não, porque a gente ainda também tem um estigma muito grande sobre essa questão do psicólogo e do psiquiatra, né? Que só trata transtornos, que só trata a loucura, mas isso não é verdade, né? Então, felizmente, a gente tem hoje um espaço muito maior, uma liberdade muito maior para falar que psicólogo, né, que a psicologia é para todos, para todo mundo, porque todos nós temos sentimentos, todos nós apresentamos uma série de comportamentos, alguns bons, alguns disfuncionais, e que a gente tem a possibilidade de, através desse autoconhecimento, nos aprimorar e nos desenvolver. Então, né, sugerir realmente, né, que a pessoa procure ajuda, porque ela não precisa passar por isso sozinha, né? Todo mundo
não é sinal de fraqueza. Quem procura ajuda é um sinal de que quer resolver o problema. Então, que isso possa, né, realmente ser uma informação que dissemine, que a gente seja multiplicador dessa informação de que a pessoa pode procurar ajuda, de que ela deve procurar ajuda, né, que ela não precisa realmente passar por nada disso que às vezes ela tá, né, passando sozinha. Né, que ela pode buscar um acolhimento, né, profissional para ter a orientação mais adequada. Ok, deixa eu ver se eu não passei nenhum comentário sem responder. Se depois, né, na hora que a gente finalizar a live, tiver alguma coisa que eu não respondi, depois eu vou voltar, tá? Nos comentários e respondo a todos. Mas eu acredito que eu tenha respondido todo mundo. Se eu passei por algum, desculpa, gente, que vai subindo rapidinho, às vezes, né, passa despercebido. Mas, né, não tenha medo de falar sobre como você se sente, né? Às vezes as pessoas ficam, como eu disse, né, envergonhadas, constrangidas, mas ninguém escolhe, né? Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe não estar bem, ninguém escolhe, né, ter esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Então, a partir do momento em que você perceber, né, que existe a necessidade, que você às vezes não tá dando conta sozinho ou sozinha, busque apoio, né? Busque ajuda. Vamos falar sobre isso. Não vamos ter medo, né? Não vamos ter medo de imaginar que de repente aquela pessoa está passando por algo que possa fazer com que ela se sinta impulsionada, né? A pensar em suicídio ou a cometer o suicídio. Então, é uma realidade muito difícil, é uma realidade muito delicada, mas que é urgente. A gente precisa falar disso, a gente precisa trazer sempre à tona, né, esse assunto. Então, né, vamos procurar por ajuda, né. A Guida Suzuki está dizendo que em Toyohashi as orientações, né, psicológicas estão gratuitas por conta do Covid, né, da pandemia, por um tempo indeterminado. Então, né, na ABT, na Associação, né, de Brasileiros de Toyohashi, existe esse serviço de atendimento psicológico. Então, tá aí, né, uma ótima oportunidade para quem mora nessa região. E, como eu disse, né, minha página tá aí, né, nos comentários, né, @psicóloga Juliana Nakazaki. Se alguém depois tiver alguma outra questão, quiser alguma orientação, pode me mandar mensagem lá no privado, né, na página. Eu vou ter realmente maior satisfação em poder responder a todos. Quero agradecer muito a participação de todos vocês, né? Se vocês não estivessem aqui, essa live não teria sentido. E pedir para vocês compartilharem, né? Compartilhem essa live, né? Assim, falem com seus amigos, com seus familiares, dessa importância, né? De nós todos estarmos unidos nessa batalha contra o suicídio, né? Que a gente possa fazer com que as pessoas elas saibam o quanto elas são importantes para nós. Então não perca a oportunidade de dizer que ama, não perca a oportunidade. Agora aqui, né? Que aqui no Brasil a gente ainda está, né? Em alguns estados na quarentena, né? Tem toda uma questão ainda do distanciamento, então a gente não pode abraçar ninguém. Isso é muito ruim, né? A gente sente muita falta de poder abraçar as pessoas que a gente gosta, mas a gente, né, também é uma oportunidade de a gente ter desenvolvido outras formas de manifestar o nosso sentimento, né, o nosso amor. Então faça isso, né? Fale que ama, que gosta, que se importa, que está ali. Eu sei que todo mundo vive numa correria muito grande, a gente tem uma série de responsabilidades e de atividades durante o dia a dia, é muito corrido, né? Mas da gente conseguir voltar, né, para o nosso ponto primordial de valores, do que realmente importa, né? E no fim a gente percebe que são as pessoas que a gente ama, que é o que mais importa, né? É o nosso bem mais precioso. Então que cada um de nós possamos fazer com que as pessoas, né, que a gente ama saibam que elas são importantes para nós e que elas podem contar conosco sempre que elas precisarem.
e quando elas não precisarem também, né, que a gente vai estar para qualquer coisa, pro bom e pro ruim, ali, né, disponível para essas pessoas. Então, novamente, muito obrigada, agradeço ao Portal Me pela oportunidade, espero que tenha esclarecido um pouquinho para vocês a respeito, né, desse assunto tão delicado, e qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, boa noite para quem está no Japão, bom dia para quem está no Brasil e em outros lugares, e nos vemos na próxima. Até mais!